noite a todos e todas. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, nessa primeira quarta-feira do ano de 2022. Estejamos todos em paz. E vamos iniciar escolhendo um lugar onde possamos ter mais tranquilidade. Quem sabe o nosso cantinho mesmo da conexão que utilizamos para os nossos atendimentos espirituais. E vamos fazer uma vibração especial para o nosso planeta Terra, iniciando os nossos trabalhos das quartas-feiras desse ano de 2022. Então, de olhos fechados, vamos pedir ao Pai de Misericórdia que projetemos luz, muita luz, sobre o planeta Terra. Vamos nos imaginar ao redor do planeta, com as nossas mãos postas, direcionadas a Ele. Podemos mentalizá-lo, inclusive miniaturizado, entre as palmas das nossas mãos. E vamos vibrar no fundo do nosso coração energias de amor, de positividade, desejo sincero de recuperação da psicosfera do nosso planeta, mudanças que possam viabilizar a cura desta pandemia do mundo, a cura das maldades, a cura das trevas deste mundo, meu Deus. Quantas pessoas ainda equivocadas. Vamos pedir a Deus de misericórdia que elas sejam envolvidas em luz, para que suas vibrações, sendo melhoradas, as vibrações do nosso planeta também melhoram. E enquanto isso não acontece, meus irmãos queridos, vamos vibrar o máximo de luz que pudermos, luz forte, potente. Podemos imaginar a luz que vier à nossa mente. Pode ser a luz violeta da transmutação das energias perversas que envolvem a psicosfera do nosso planeta. Pode ser a luz verde do amor que tudo cura, envolvendo o nosso planeta. Pode ser a luz azul, a proteção espiritual de Deus, nosso Pai, Jesus, governador do planeta Terra, o manto sagrado da Mãe Santíssima, a luz cor-de-rosa da amorosidade. Vibremos a luz que assim desejarmos para o planeta, ou todas elas simultaneamente, de modo que possamos contribuir para a paz, a harmonia, a fraternidade no nosso planeta, que se faça presente entre encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muita paz, muita paz. Durante as quartas-feiras do mês de janeiro, nós estaremos trabalhando o livro Estudando o Evangelho, do nosso querido Martins Peralva, certo? E na noite de hoje, nós teremos a nossa querida irmã Cíntia, né, que nos falará sobre reencarnação e espiritismo, nos trazendo, com certeza, belas reflexões. Bem-vinda, Cíntia, a palavra é sua. Fiquemos com Deus. Que assim seja. Olá, irmãs, olá, irmãos. Feliz ano novo para todos nós. Que este ano de 2022 venha carregado de muita saúde, de muita paz. Que em breve possamos estar juntos lá no nosso centro. Enquanto isso, continuemos por aqui com as nossas doutrinárias da online, fazendo realmente essa ponte para aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Nós estamos trabalhando no mês de janeiro com o livro Estudando o Espiritismo, de Martins Peralva. Coube para mim o capítulo 9, que fala sobre reencarnação e espiritismo. Eu fiz um pequeno resumo deste capítulo, eu vou ler para a gente e depois a gente vai estar comentando um pouco sobre o que eu estudei do assunto. Tá certo? Vamos lá. O texto nos fala que não foram os espíritas que inventaram a reencarnação. Nos conta que o ensino encarnacionista vem de muito longe, de povos antigos, e cita alguns exemplos em que grandes vultos do passado, no campo da religião, filosofia e ciência, aceitavam e difundiram a reencarnação. Ele cita Orígenes, nascido no ano de 185, considerado por São Jerônimo a maior autoridade da Igreja de Roma, em que afirma que as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. Krishna, no Evangelho da Índia, fala com clareza: eu e vós tivemos vários nascimentos.
Os meus são só meus conhecidos, vós não conheceis os vossos. Buda também aceitava e pregava a reencarnação. Sócrates ensinava que as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. São Jerônimo afirmava que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados. E há mais de um século, o Espiritismo nos diz que a reencarnação é um meio de crermos em um Pai justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras, e como elemento explicativo da promessa de Jesus, de que nenhuma das suas ovelhas se perderia. A reencarnação é a chave, a forma filosófica que explica, sem fugir ao bom senso nem à lógica, as condições desiguais da humanidade, elas sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Dessa forma, com a reencarnação, podemos entender a justiça de Deus. Gente, aí eu fui, sim, como sempre, né, buscar e pesquisar. Fui no termo da palavra reencarnação, que, segundo a etimologia, significa o inverso repetido no invólucro físico ou carnal. É o retorno do espírito à vida corpórea em um novo corpo físico. Mas só que eu fui ali um pouco mais fundo. Antes do reencarnar, existe o encarnar. Então eu fui buscar. O que é o encarnar? Encarnar refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico. E reencarnar refere-se ao renascimento sucessivo do espírito em um mesmo planeta ou em outro, em corpos diferentes. Então eu fui buscar, escutei algumas palestras, li algumas coisas, me peguei em uma palestra de Haroldo Dutra, em que ele fala algumas coisas fazendo um link, até mesmo à escola. Por exemplo, a gente estuda o ano inteiro. Nós temos vários conteúdos em que a gente ouve, né, o professor, a professora, a gente absorve aquele conteúdo. Mas eu só tenho certeza se eu aprendi ou não aquele conteúdo se eu for colocar aquele conteúdo em prática. Então ele fez um link um pouco com o processo reencarnatório. Ele fala que algumas questões a gente poderia aprender, sim, apenas no plano espiritual. Sim, poderia. A gente sabe que no plano espiritual a gente aprende, a gente vê aquilo que a gente errou, não é isso? No nosso plano material e tenta consertar nas próximas reencarnações. Porém, ele fala o seguinte: se eu aprendi no plano espiritual, porém se eu não volto a reencarnar para pôr em prática aquilo que eu aprendi, eu não vou ter certeza se realmente eu aprendi, eu assimilei aquele conteúdo, digamos assim, fazendo um link com a escola. Então, por que sim a necessidade da reencarnação? E por que a gente sabe que a reencarnação explica tanta desigualdade que existe no nosso planeta? A gente pode imaginar que Deus é um Deus punitivo, é um Deus que beneficia a uns e a outros não? Se eu acreditar nisso, eu não vou acreditar realmente no que é Deus e no que ele significa para nós, para a humanidade. Não é verdade? Se eu creio que Deus é bom, que Deus é justo, que ele é pai e que ele jamais beneficiaria uns filhos e outros não, então aí vem a explicação do processo reencarnatório. Por quê? Porque eu reencarno para eu conseguir progredir, para eu conseguir avançar e melhorar a minha, digamos assim, evolução espiritual. Subindo mais uns degrauzinhos, como eu sempre brinco, né? Da nossa evolução espiritual. E como é que eu posso pôr em prática? Na vida. É na reencarnação. É eu vir junto com aquelas pessoas que em outras vidas me ajudaram ou mesmo me fizeram mal, ou vice-versa, em que eu ajudei ou que eu mesma fiz mal. E ele tem uma das palestras dele que eu escutei, eu achei muito interessante, ele colocando o seguinte: a gente precisa entender que Deus é tão maravilhoso que ele nos dá esse privilégio da reencarnação. E, gente, ao contrário do que eu mesmo pensava, não é fácil a reencarnação. Tem
tantos espíritos necessitando reencarnar para melhorar, para evoluir, e ainda não conseguiram, por diversas causas. E uma das causas que Haroldo Dutra cita numa palestra dele, que eu achei muito interessante, é de uma família, pai, mãe e filho. Era uma família que tinha muitas posses e só tinha um filho. E esse filho, com o falecimento da mãe, ele era sempre foi muito materialista. Ele não se casou porque ele achava que se ele casasse, ele teria que dividir esta herança, né, que o pai deixaria para ele, porque pela lógica o pai iria primeiro que ele, como assim a mãe já tinha ido. Só que o que ele não contava é que o pai acabou falecendo, que o pai acabou casando de novo após o falecimento da mãe e casou com uma mulher com a metade da idade dele. E isso causou neste filho um certo descontentamento, porque ele sabia que, pela lei natural, né, o pai iria morrer e que esta madrasta ficaria, né, dividiria com ele toda aquela herança. E ele não queria isso. O que foi que ele fez? Em um ato doido, ele envenenou esta mulher e ela veio a falecer, para que ele conseguisse garantir que a herança ficasse toda para ele. Sim, vamos lá. Ele faleceu, como todos nós. E quando chegou no plano espiritual, que ele percebeu o que ele fez de errado, ele pediu para reencarnar na mesma família e, claro, com essa madrasta, porque ele precisaria, sim, rever tudo que ele fez e consertar isso. Ele tinha plena consciência de que ele precisaria consertar. E claro que, como a gente sabe, a espiritualidade, Deus é muito bom. E sim, concedeu a ele este privilégio de ele poder voltar nesta mesma família, com esta pessoa com quem ele tinha assassinado, para ele se consertar, para ele rever e resolver aquilo, né, que ele deixou pendente. Só, gente, que o pai e a mãe já tinham aceitado voltar. Porém, já tinham mais de 20 anos se passado e ele não conseguia encontrar esta mulher que tinha sido a madrasta dele para que ele voltasse à vida, né, a reencarnar e conseguir consertar isso. E ele sofria demais no plano espiritual, porque ele sabia dessa necessidade, mas ele não conseguia encontrar esta pessoa para voltar com ela. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente acha que, não, eu vou voltar logo e vou consertar aquilo ali, aí eu vou conseguir subir mais um degrauzinho, né, da minha evolução, mas não é bem assim, porque não é sempre o meu querer pode não ser o querer do outro, e aí a gente vai ter que estar o quê? Entrando em acordo com a espiritualidade, para que de uma forma ou de outra a gente consiga voltar e resgatar tudo aquilo que a gente necessita para evoluir. Então, assim, mais uma prova da justiça de Deus, mais uma prova da bondade do Pai justo, de deixar a gente realmente escolher, a gente retornar e saber que aquilo que a gente fez na outra vida é errado e consertar nessa. Só, gente, que nem sempre isso acontece. É fácil chegar no plano espiritual e dizer assim, vou voltar, vou consertar tudo, vou ajeitar tudo. Só que quando você volta, alguns caminhos que nós vamos estar falando no decorrer deste mês também, né, do nosso livro, fala também do nosso livre-arbítrio, não é verdade? Aí você vai optar ou não fazer aquilo. Às vezes o caminho mais fácil não é o consertar. Às vezes o caminho mais fácil vai para um lugar onde você vai errar muito mais do que você errou em outra vida. E aí, ao invés de você subir mais um degrauzinho, você vai descendo. E aí é que a gente tem que tomar cuidado. Porque a partir do momento que nós conhecemos a doutrina, é como diz um ditadinho, né? Há muito é cobrado a quem muito é dado. Se eu tenho conhecimento, se eu sei que aquilo está errado e eu vou e faço, a falha é minha. O erro é meu. Eu vou ter que arcar com isso. Não é verdade? Então vamos lá. Aí eu busquei um pouco mais e fui atrás de Alexandre Caldini, que também não conhecia. E aí gostei muito das palestras dele, gostei muito da explanação dele. E ele tem uma ideia sobre a reencarnação. Ele fala que a vida ele fala assim, a vida ela é fragmentada, digamos assim. A gente não vive várias vidas. Ele fala que a gente tem uma vida bem grande e que ela é fragmentada pelas reencarnações. Eu não sei se eu consegui explicar.
Porque a gente fala assim, nós vivemos várias vidas. Ele coloca, no caso, Alexandre Caldini, tá, gente? Não estou dizendo que a gente tem que pensar dessa forma, mas eu gostei desse pensamento dele. Ele fala que nós temos uma vida inteira, longa, e que ela é fragmentada por pedaços pelas nossas reencarnações. Por quê? Porque o espírito ele é um só, não é verdade? Só que ele reencarna em corpos diferentes, em planetas diferentes, em tempos diferentes. Então, ele fala de uma mesma vida, porém fragmentada. Então, assim, e essas experiências que o nosso corpo físico, que são corpos físicos diferentes, a gente necessita dessas experiências para que a gente possa crescer, amadurecer. Não é isso? É fazendo o link com a escola, como a gente já falou. Eu só tenho certeza daquilo que eu aprendi se eu puser em prática. Não é? A gente coloca muito assim, a gente fala, dá exemplo, mas a gente sabe que o maior exemplo é a nossa maneira de agir. Então, eu sempre coloco para vocês assim, eu estudo, eu coloco para vocês aquilo que eu penso, aquilo que eu olho, aquilo que eu leio, mas eu só tenho certeza daquilo que eu aprendi se eu puser em prática, né? A gente fala tanto de caridade, a gente fala tanto das coisas assim do amor, mas aí eu me questiono, será que eu ponho em prática aquilo que eu estudo, a minha caridade, o meu amor? Então, a gente só tem certeza do que a gente aprende se a gente puser em prática. E é isso para isso que serve a reencarnação. É para isso que Deus nos colocou em processos reencarnatórios, para que eu possa mostrar o que eu aprendi. Eu errei, eu preciso consertar o meu erro. Se eu não consigo consertar nesta encarnação, gente, eu vou estar voltando. E a gente sabe que a gente não consegue consertar todos os erros em apenas uma encarnação. A gente precisa reencarnar diversas vezes para ir consertando. É como se a gente estivesse construindo uma casa. A nossa casa. Aquela brincadeira também que a gente faz da mala, né? Colocando na minha malinha tudo aquilo que eu vou precisar para quando eu desencarnar, eu saber toda a minha bagagem. Então, não é assim? A casa também, a gente pega um tijolinho e coloca. A gente não pode pegar vários tijolos de uma vez e jogar ali. A gente tem que ir devagar. Assim a nossa construção ou a nossa reconstrução de forma espiritual. Eu vou devagarinho, coloco um tijolinho, coloco outro tijolinho, entre um e outro eu ponho um cimento. Só que, se eu colocar um tijolinho desse em um lugar errado, a tendência vai ser que essa casa, essa parede, caia, ela desmorone. Assim também é a nossa vida, o nosso processo reencarnatório. Eu vou colocando meu tijolinho um em cima do outro, bonitinho, arrumadinho, com cimento. Se eu esqueço de colocar o cimento, se eu esqueço de ter boas atitudes, se eu esqueço de ter a caridade, se eu esqueço de estar propagando o amor, é claro que essa minha parede vai ruir e eu vou ter que recomeçar. Mas a gente sabe que mesmo a gente se esforçando, mesmo a gente correndo atrás, mesmo a gente fazendo todo o possível e às vezes o impossível, a gente ainda desce alguns degrauzinhos, brincando como o Nil sempre fala, a gente desce do evangelho, né? Porque nós somos seres humanos encarnados. Nós estamos na carne e dói. E nem sempre aquilo que a gente prega é aquilo que a gente faz, porque ainda somos falhos. Por isso estamos aqui, não é isso? Por isso que eu estou aqui conversando com vocês, por isso que nós estamos aqui, um escutando o outro, porque só assim, com a convivência material, corpórea, é que a gente consegue entender e aprender. Porque seria muito fácil ficar lá no plano espiritual só dizendo assim, eu agiria assim, não, eu faço assim. Mas quando a gente vem pra carne, quando dói, quando machuca, aí sim, a gente desce do evangelho e tem que recomeçar. Por quê? Para purificar de novo, para melhorar de novo, para crescer de novo. Aí a gente volta. Olha a perfeição de Deus. Como duvidar, não é isso, gente? De um ser supremo que nos rege, que nos guia, que nos guarda. Por que entender ou por que não entender essa existência nobre? Por que não entender a bondade do universo que nos dá oportunidades? A gente não perde o ano e fica lá. Não vai mais estudar. Você vai ser expulso da escola e você não pode mais estudar. Não é assim que funciona, não é verdade? A gente perde o ano. Mas aquele ano, mesmo a gente achando que é um ano perdido, a gente cresceu e evoluiu, porque a gente cresce com a dor.
a gente cresce no amor, a gente cresce quando a gente sente algo que não é algo bom. Por que a gente cresce? Porque quando aquilo dói na gente, a gente fala, poxa, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gosto que façam comigo. Então isso é o crescimento, é você entender, é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é entender que dói em mim e dói no outro. Se dói no outro, por que eu vou fazer? Olha aí o passinho que a gente vai, o lugarzinho que a gente começa a crescer e a entender. Então a gente aprende na dor, a gente aprende no amor. Existem alguns ditados, mãe, né, gosta muito de dizer isso. Quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E infelizmente nós, seres humanos, temos este vício de aprender pela dor. Aí eu fui buscar também que no nosso evangelho, no capítulo 4, ele fala assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o outro. Gente, aí fala assim, especialmente formado para ele. Então, aí a gente vê a desigualdade. Aquele que não nasceu realmente perfeito, não é isso? Com o corpo físico perfeito, é porque ele necessitava voltar daquela forma. Aqueles que não escutam ou que têm algum problema intelectual, algum transtorno neurológico, tudo isso, por quê? Porque esse corpo físico, Cíntia, foi moldado para mim, para que o meu espírito pudesse evoluir. E assim é com todos nós. Aí a gente passa a entender que Deus não é injusto. A reencarnação não tem caráter punitivo, e sim de evolução. É um prêmio para que possamos evoluir e não é para ferir, é para evoluir. Não é só dizer que quero e pronto, não, quero reencarnar e pronto, como eu falei. A gente precisa entender e saber que aqueles que estavam também no nosso ciclo precisam também aceitar voltar junto de novo para evoluir. Então isso tudo é a espiritualidade que nos fala. Não é eu, Cíntia, vou desencarnar, aí quando eu quiser reencarnar, eu aqui nessa vida prejudiquei João Francisco Maria, na outra eu quero vir com João Francisco Maria para eu consertar. Não é assim que funciona, certo? Não é o meu querer, é o querer da espiritualidade, é o querer divino, é o querer de Deus. E como ele achar que eu vou melhorar. Se vai ser agora, se vai ser depois, isso é um processo lento. Por isso, sim, várias reencarnações. Então, assim, na questão 132 também do Livro dos Espíritos, fala que qual é a finalidade da reencarnação? Resumidamente, ele fala que a lei de Deus lhe impõe a reencarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, não tem mais o que dizer. A lei de Deus nos dá a reencarnação para que a gente chegue à perfeição. Só que essa perfeição vai depender de nós. Vai depender também do que eu venha a fazer nas próximas reencarnações. O que eu estou fazendo agora, o que eu venho a fazer depois. E isso, gente, depende exclusivamente de mim. Se eu sei, se eu tenho consciência, por que não fazer? Por que esperar, já que eu sei que eu vou precisar crescer e evoluir? Então, é muito bom quando a gente se percebe melhorando. Não é verdade? É tão bom, digo por mim, quando eu percebo, poxa, eu poderia ter tido uma outra atitude nesta situação aqui. E que eu teria essa atitude no passado e agora eu não tenho mais. Então, eu cresci um pouquinho, evoluí um pouquinho. Isso é muito gratificante para a gente quanto a ser reencarnado e que necessita de evoluir. É muito bom para mim quando eu escuto algumas pessoas que dizem assim, poxa, Cíntia, que bom que você não está tendo aquela atitude que você teria ou que você tinha há tempos atrás com alguma situação. Então, a gente aprende, gente, que é apenas vivendo que a gente consegue evoluir. Então, vamos pensar um pouco nisso, na bondade de Deus, e vamos tentar fazer agora, aqui agora. Claro, teremos muitas outras, mas essa de agora, que é o nosso momento, que é o nosso presente, que é a nossa encarnação presente, tentemos fazer dela, né, a melhor possível. E se a gente está na doutrina, se a gente tem a consciência que é assim que se evolui, o porquê deixar para depois?
Fazemos agora, não é isso? Vamos fazer agora. Não deixe para depois aquilo que a gente pode fazer agora, não é o ditadinho? Então, sim, essa era mais ou menos são as minhas explicações, digamos assim. Desculpa um pouco o nervosismo, porque é a primeira doutrinária online. Mas eu acredito que eu tenha conseguido, sim, passar para vocês aquilo que eu estudei. E a gente tem muito ainda que estudar sobre isso. Para mim foi muito gratificante o entender um pouco mais e ter a certeza da bondade e da justiça de Deus. Fiquemos com Deus. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Bem, depois dessas belas reflexões, gratidão nossa irmã Cíntia, vamos ao nosso cantinho da conexão para o nosso atendimento espiritual. Que Deus seja conosco. Vamos, de olhos fechados, já agradecer esses nossos amigos queridos que já prepararam o ambiente para que possamos receber as bênçãos divinas que serão abundantemente derramadas sobre nós. Vamos conversar com esses nossos amigos queridos. Vamos dizer a eles o que precisamos, o que mais nos aflige, dores da alma, dores do corpo. Vamos abrir os nossos corações para eles, na certeza que Jesus, nosso mestre e amigo, estará ouvindo os nossos pedidos e Deus, nosso Pai, nos dará o que efetivamente necessitamos. Então, de olhos fechados, vamos fazer o nosso exercício respiratório, facilitando a nossa conexão com o Pai, lembrando de trazer a água para fluidificar, seja um copo, seja uma garrafinha. O importante é que tenhamos essas bênçãos abundantemente derramadas sobre o nosso ambiente, sobre nós, sobre a nossa água, que possamos sorvê-las depois ao longo do dia seguinte ou durante a noite. Que Deus seja conosco e na certeza do amparo divino. Vamos pedir a esses nossos amigos queridos que derramem sobre nós as bênçãos que humildemente já pedimos que sejam derramadas e que Jesus assim o permitirá, se for da vontade de nosso Pai. Enquanto esses nossos amigos queridos trabalham as nossas necessidades reais, vamos mentalizar um encontro maravilhoso com o Mestre Jesus nesta nossa primeira quarta-feira do ano. Já pensamos o que podemos pedir a Jesus? A primeira quarta-feira do ano, o primeiro encontro com Ele, nesse nosso atendimento espiritual das doutrinárias das quartas-feiras. Vamos lá no fundo do nosso coração. O que necessitamos, mas nada de material. Vamos pedir a Deus que ajude-nos através da imagem do Mestre Jesus aqui conosco, para que possamos perceber exatamente o que necessitamos. O que é que eu preciso para ter em 2022 um ano muito melhor em realizações morais do que o que foi 2021? O que é que eu preciso aprender para que eu seja uma pessoa melhor a cada dia, para que eu seja uma pessoa onde o amor resplandeça plenamente em mim, para que eu seja aquele ou aquela que sabe estender a mão àqueles que estão necessitando de ajuda. Meus irmãos, perguntemos isso a Jesus. Peçamos a Ele que nos mostre. Conversemos também com os nossos anjos guardiões. Eles também são capazes de nos trazer a clareza da nossa visão espiritual, da nossa audição espiritual, para que possamos perceber o caminho certo a trilhar. Não para conquistas materiais, nada de errado com as conquistas materiais. Todos nós temos os nossos desejos, nada de errado com isso, desde que não prejudiquemos a ninguém. Mas, aqui e agora, neste nosso momento de encontro com o Divino,
encontro com Jesus, o que precisamos para as nossas conquistas espirituais, morais, éticas. Que Jesus, com seu manto sagrado, possa nos envolver, possa clarear a nossa mente, nos trazendo os caminhos que necessitamos para a realização do nosso progresso. O nosso caminhar evolutivo aqui nesta nossa encarnação. Que as bênçãos divinas do Mestre Jesus, fluindo abundantemente não só de suas mãos, de todo o seu corpo que vibra luz, todo o corpo de Jesus vibra luz em nossa direção, nos envolvendo, nos acalmando. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade maravilhosa desse encontro com o Mestre, pedindo a Deus de misericórdia que possamos internalizar essas bênçãos do Mestre Jesus sobre nós. Irmãos queridos, retornando ao nosso cantinho da nossa visualização do Mestre Jesus, envolvidos na sua energia divina, vamos projetar bênçãos divinas a todos aqueles a quem desejamos abençoar. Paz, luz, harmonia, tranquilidade, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo. Paz, luz para o mundo, para o planeta Terra. Luz para aqueles que estão nas ruas, necessitados de tudo, os desabrigados da chuva, os que estão em luto pela pandemia, com perdas materiais terríveis. Misericórdia, refazimento, piedade, Senhor, de toda a humanidade sofredora. Que Deus nos abençoe e que as bênçãos de Jesus e de Maria possam permanecer conosco ao longo do ano de 2022. Muita paz para nós, que assim seja. Irmãos queridos, mais uma vez, lembrando que precisamos manter os cuidados. A pandemia não acabou. E esse período de festas, passadas e vindouras, como o carnaval, podem fazer piorar a nossa situação. Então vamos fazer a nossa parte, não só em orações, mas com exemplo também, cuidando de nós e dos outros, pois somos um ser coletivo. A humanidade é um ser coletivo. Muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos envolvendo em muita luz, muita paz, harmonia, certeza de dias melhores, certeza de sermos melhores a cada dia. Muita paz.